pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala, e hoje eu quero tratar de um assunto que algumas vezes eu já vi em grupos de conversa, eu já vi nas falas de algumas pessoas e tal, particularmente para mim não chega isso diretamente, eu acho que porque talvez as pessoas tenham medo do que eu possa dizer, mas eu quero falar sobre... Vou trazer alguns conceitos de psicanálise aqui, mas eu quero falar sobre aquela máxima de que toda criança adotada dá problema, né? Então, e até a mídia cumpre um papel importante, mas negativo nesse processo, porque um adotado foi pego roubando, daí a matéria não é homem foi pego roubando, não é homem adotado, então como se tudo fosse explicado pela adoção, né, por esse processo na vida daquele sujeito. Claro que se a gente for olhar pela psicanálise, principalmente considerando Lacan, a adoção é um corte importante, porque para chegar na adoção precisou haver o encerramento de um laço, né? Então uma criança que é adotada, até essa semana eu conversei, dei uma entrevista com relação a isso, e eu disse que quando a gente adotou, nos tratavam como heroínas e tal, mas eu nunca me esqueço da parte negativa disso, assim, porque se a gente está adotando crianças é porque a gente, enquanto sociedade, errou, porque a gente não garantiu que essa mãe e esse pai, essa família, enfim, conseguissem ficar com essas crianças. Porque não tem emprego, porque não tem saúde, porque não tem educação, porque não tem creche, porque não tem, né, porque não tem coisas mínimas para que as famílias possam criar os seus filhos, nenhum ambiente psiquicamente que colabore para isso, né? Mas então, falando sobre a adoção e o fato de que dessa máxima que tem na nossa sociedade extremamente preconceituosa de que todo adotado dá problema. Eu quero começar falando sobre o que é o dar problema, né? Então, e fazer esse recorte psíquico, assim. Então, eu entendo quando as pessoas dizem que dá problema, elas falam que como essa criança vem com essa carga, esse abandono, né, para depois ser adotado, e vem com todas as marcas desse ambiente que ele viveu, que certamente não é um ambiente sadio, e por isso ele foi retirado desse ambiente, né, por questões múltiplas. Mas então o que me parece, né, que esteja por trás dessa máxima do adotado dá problema é que esse ambiente marca tanto esse sujeito que certamente no futuro, quando ele crescer, ele vai dar problema, ele vai ser um neurótico, um psicótico, um histérico, enfim, ele vai apresentar problemas. Sobre isso, primeiro eu queria dizer, daí com o recorte da psicanálise, mas que tudo que a gente é e todas essas doenças psíquicas que a gente tem, elas estão relacionadas, e daí é isso que considera a psicanálise, e eu partilho dessa ideia, lá com as nossas fases pré-genitais e principalmente com o nosso complexo de Édipo. E daí eu já aproveito para recomendar esse livro, que eu li faz pouco tempo, do Násio, então para quem tiver interesse sobre o complexo de Édipo, tá aqui. De forma resumida, assim, as fases pré-genitais são lá a oral, anal e fálica, isso quem nos trouxe pela primeira vez foi Freud. E essas fases são fases onde já existe o desejo da criança, né, esse princípio do prazer, assim, e lá a forma como essa criança e principalmente as pessoas que estão na volta dela se relacionam nesse período e no Édipo é que vai causar depois as neuroses futuras. Sobre o Édipo, assim, o resumo do resumo é aquele momento que todos nós passamos, né, em que a menina se apaixona pelo pai, né, pelo falo, se apaixona por esse pai e de alguma forma se identifica com a mãe, mas disputa esse espaço do lado do pai, enquanto o menino faz o processo inverso, então se apaixona pela mãe e ao mesmo tempo que admira, disputa esse espaço com o pai. Então essas relações desse período, então lá da infância, né, é que são determinantes para tudo que a gente vai viver depois e para como a gente vai se relacionar. Então hoje as formas que eu me relaciono com o mundo estão relacionadas com essas fases e com as formas como eu me relacionei com os meus pais, com as pessoas que estavam próximas de mim nesse período. Então,
é óbvio que uma criança que teve, nesse período, marcas tão significativas de abandono, de maus tratos, vai ter essas marcas e vai carregar pro resto da vida. Agora, isso é uma coisa muito tênue de se inferir que, com toda certeza, o adotado vai dar problema, porque as coisas são muito subjetivas. E é uma linha muito tênue da normalidade, digamos assim, porque amor de menos é ruim, mas amor de mais é ruim também. Agora, como entender o limite do amor de menos ou de mais? É difícil, porque para cada um, então talvez eu tenha sido uma criança que precisei de mais amor do que o meu irmão, por exemplo. E talvez uma criança vai precisar de menos, e daí por exemplo, se eu tivesse um terceiro irmão da minha mesma mãe, né? E ela tivesse dado o mesmo amor que deu pra mim pra esse terceiro irmão, talvez pra ele fosse demais. Então é uma linha muito tênue, o limite. Também existe um limite do limite. Se for de menos é ruim, se for de mais é ruim também. E daí tem uma coisa que é do próprio sujeito, que pro Lacan não é exatamente do sujeito, mas porque pro Lacan tá tudo fora, então não tem essa coisa do próprio sujeito, mas é do sujeito no sentido de que é da historicidade dele, é do ambiente, da forma que ele percebe esse ambiente. Dois filhos da mesma família não vão ser iguais, porque eles vieram em momentos diferentes e significaram as coisas de forma diferente, o olhar da mãe e do pai foi diferente, então é tudo diferente sempre. Então também a forma como esse sujeito se relaciona com esse ambiente vai significar que ele vai ter algum problema depois ou não. Então, na psicanálise se diz que todos passamos pelos mesmos processos, mas alguns deixam o pelo na cerca e outros não. E por que alguns deixam o pelo na cerca? Porque tem as suas barragens, digamos assim, para receber todas as coisas da vida e tudo que envolve o viver, né? O existir em sociedade e se relacionando com pessoas e todos esses processos de alteridade. Então tem algumas pessoas que têm essas barreiras mais sólidas e outras menos. Mas isso não significa que o adotado vai ter barreiras mais frágeis e o não adotado vai ter barreiras mais sólidas. Porque, e daí é o Piaget que diz isso, né? Ele diz que toda criança tem tudo o que precisa para se desenvolver, desde que os pais não atrapalhem. Então, inclusive os filhos biológicos, os pais podem atrapalhar esse desenvolvimento e esse sujeito pode ter marcas lá nas suas fases pré-genitais e no complexo de Édipo que vão resultar em questões psíquicas mais tarde que vão ter que ser trabalhadas. Então, sobre isso tem o Piangers, ele enfim, faz alguns vídeos no YouTube e tem livros publicados sobre paternidade e tal, e ele escreveu o prefácio de um livro sobre adoção, e lá ele coloca que os pais biológicos também precisam adotar os seus filhos. Então tem mais esse fator. Não adianta nada a criança tá com os seus pais biológicos, então tá com aqueles que botaram eles no mundo, se esses pais são pais, mas não adotaram seus filhos. Então é preferível que ele esteja, então, com uma família que efetivamente adotou. E muitas coisas são reversíveis, né? Então, mesmo que essa criança uma criança adotada vai ter questões psicológicas que vão ser trabalhadas, ela já é uma criança de alguma forma resiliente, porque ela sobreviveu a todo um processo que é agressivo para um adulto, que dirá para uma criança. Então, talvez ela tenha essas barreiras fortalecidas desse processo. O que eu quero dizer nesse vídeo, que pode parecer até um pouco confuso, é que esse discurso do adotado dá problema é mais uma verdade que foi imposta, né, e que está marcada por relações de poder e essa tentativa de separar o biológico do não biológico, que para mim é pura bobagem. E eu trago como exemplo a Suzanne von Richthofen lá, filha biológica do pai e da mãe, convenceu o namorado a matar eles e inclusive botou um travesseiro na cara, deu paulada para ver se morria mesmo. Então o fato de ser biológico não garante nada, assim como o fato de ser adotado não condena nada. Então são questões psicológicas que vão ter que ser trabalhadas e vão ter que ser desenvolvidas com muito amor e limite.
Então nesse vídeo era isso, e num próximo vídeo eu vou pegar perguntas que me fizeram assim esse tempo sobre adoção, então como é que foi o processo, o que precisa, como que funciona e tal, e vou falar um pouco sobre isso para sanar dúvidas aí, quem sabe estimular mais pessoas a fazerem esse ato de amor, sim, mas também um ato de tentar de alguma forma corrigir um erro que a gente fez enquanto sociedade, né, de botar essas crianças nessa condição. Então nesse vídeo era isso, e até a próxima.